Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Hoje, nossa convidada já adiantou que tem muita história para contar. Que a área trabalhista, e já adianto para vocês que é uma advogada daquelas boas na área trabalhista, é uma caixinha de surpresas. Então, vamos dispensar mais apresentações e seja muito bem-vinda, doutora Luna Oliveira Lucchesi Ramacciotti. Ainda é um nome fantástico. Lindo seu nome. Obrigada, Carla. É um prazer estar aqui participando do seu podcast, um podcast que fez aniversário recentemente. Exato, 2 anos. Precisava vir aqui, né? E a nossa agenda foi difícil, hein? Verdade, mas felizmente a gente conseguiu e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre tudo, trazer as fofocas do mundo trabalhista. Isso aí. Porque aqui é segredos de justiça sem segredos. Sem segredos, tão maravilha. Vamos lá. Mas você não é do Espírito Santo. Vamos começar por aí. Você é de Salvador? Sou de Salvador. Com esse nome aí que é italiano. Italiano, é. Sou uma baiana, sou terapolitana, né? Nasci em Salvador. Tenho uma descendência italiana, por isso que vem do meu sobrenome, né? Tanto o Lucchesi como o Ramacciotti. E o Luna também, né? Porque eu tenho, então, 3 nomes italianos. Que lindo! É o Luna, que é lua, né? Em italiano e em espanhol. E Lucchesi Ramacciotti também é de origem italiana, da região de Lucca, na Toscana. Olha que legal! Então, já tem um nome bem italiano, mas que prova, né, esse nosso Brasil, das imigrações, plural. Então, quando eram os bisavós do meu pai, né? Que vieram da Itália para o Brasil, se instalaram na região de Eunápolis, ali próximo a Porto Seguro. Ah, legal! Parte da minha família também esteve em Salvador. Meu avô fez faculdade no Rio de Janeiro, de Direito, quando conheceu a minha avó. Né? São cariocas, o meu pai é carioca. E um período da vida, o meu pai morou em Salvador, quando conheceu a minha mãe. Ainda ele fez uma parte da faculdade, meu pai também é advogado, né? Provavelmente a gente vai chegar nesse ponto. Mas ele fez uma parte da faculdade na UFBA e terminou a faculdade na UFRJ. E aí, nesse período, todo mundo diz que ele começou muito cedo, porque eu nasci quando ele tinha 22 anos. Uau! Novo! Bem novo, ele estava no final aí da faculdade de Direito. E aí fui concebida e nasci em Salvador. E posteriormente eu vi, né, em 2007... eu passei a morar em Vitória e, desde então, aqui permaneço, com perspectivas de continuar. Mas você se formou aqui ou lá? Eu me formei aqui. Quando eu decidi cursar, né, a faculdade de Direito, sendo que, um parênteses, né, dessa história, eu nasci em 16 de abril de 1988, já entregando a minha idade. Pois é. Já entregando a minha idade. Mas meu pai, na época, tinha 22 anos. E depois ele retornou para o Rio de Janeiro, terminou a faculdade na UFRJ. Posteriormente, meu pai fez um concurso para oficial de justiça lá na Bahia, lá em Salvador. E virou oficial de justiça, retornou, constituiu novamente moradia lá. E em 98, ele veio para o Espírito Santo. Né? O meu tio, Eustáquio Ramacciotti, ele veio para o Espírito Santo em 94. Em 98, ele falou, não, Esmeralda, vem para o Espírito Santo, preciso que você venha. Meu pai tinha um cargo público, né, de oficial de justiça. Ele, não, larga esse cargo público, vem para cá. E aí meu pai veio advogar, de fato, né? Saiu, abandonou o cargo de oficial de justiça e veio para o Espírito Santo advogar com meu tio. E quando eu decidi fazer direito, né, entrar na faculdade de direito, eu achei por bem que não seria
É lógico, eu iniciar uma faculdade seguindo os passos aí da minha família, do meu pai, do meu tio, distante de um espaço em que eu poderia melhor exercer a advocacia, né? E aí eu decidi, com 18 anos, vim morar em Vitória, né? Próximo ao meu pai, vim morar com o meu pai, né? Na época. Para aqui fazer a faculdade de Direito e já começar a, de fato, trabalhar com ele. Enfim, a minha intuição é de que os caminhos seriam melhores do que lá em Salvador, em que eu já não tinha uma referência familiar dentro do direito, né? E você optou pelo direito por quê? Em que momento, assim, você falou, não, é isso mesmo que eu vou querer? Olha, a minha personalidade é uma personalidade bem definida, assim. Eu sou uma pessoa muito decidida, muito assertiva. Resolvida, né? Resolvida naquilo que eu quero. A parte de humanas sempre foi algo que me motivou, que mais me atraía em estudos, né? A parte da literatura, história. Então, eu, durante um período, pensei em fazer jornalismo, mas, assim, talvez no primeiro ano do ensino médio, eu sempre gostei muito de escrever, né? Escrita de diários, cartas, poesias, contos, eram coisas que sempre me motivaram, né? Então, durante um período, eu pensei em talvez fazer jornalismo, mas o direito ficava também ali, né, caminhando em conjunto. Até porque você convivia com pessoas do direito, do direito, né? Do exatamente. mundo jurídico. Até que, não, eu achei que, de fato, o direito seria um caminho que mais me identificava, né? O exercício em si da advocacia. Para falar a verdade, eu nunca imaginei cursar o direito, a faculdade de direito, para exercer outra atividade que não fosse a advocacia. Olha que legal. E aí eu decidi, vou fazer direito. E com essa decisão do vou fazer direito, eu vou me mudar. E aí eu vim me mudar, né? Me mudei para cá. Os meus pais, eles não estão mais juntos desde quando eu tinha 2 anos, que foi esse momento que meu pai retornou para o Rio de Janeiro. Então foi, de fato, o primeiro momento que eu vim morar com meu pai, né? Que eu vim, né, de fato, ter essa convivência maior com ele. Então foi realmente muito decidido, tanto pelo curso como pela mudança, né? Mudança de estado. E aí seu pai trabalhava também, era na área trabalhista? Sempre na área trabalhista e sindical. E durante a sempre. faculdade você então já começou a olhar para essa área? Já comecei a olhar para essa área, mas ainda que eu não tenha só estagiado no escritório do meu pai, né? Sim, do meu pai e do sim. meu tio, que à época eram sócios. Eu entrei na faculdade em 2008 e em 2008 eu já iniciei uma atividade de assessora parlamentar na Olha, Câmara que Municipal de legal, Vitória. que bacana. Né? Eu já trabalhava 8 horas e fazia faculdade à noite. Trabalhava de 9 às 17 e entrava na faculdade, né, na FDV, que eu fiz a FDV, né, Faculdade de Direito de Vitória, de 19 às 22h40. Era a minha rotina. Posteriormente, eu comecei a fazer uma jornada ininterrupta na Câmara, que era de 7 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E aí isso me deu um período a mais para concluir trabalho de conclusão de curso, enfim. Mas eu comecei como assessora parlamentar na Câmara e lá eu fazia inicialmente uma análise geral, assim, tanto da lei orgânica municipal, como a elaboração de projetos de lei, receber demandas de comunidades. Que legal. E depois, num outro momento, eu atuei na Comissão de Constituição e Justiça, fazendo uma análise jurídica, né, da constitucionalidade dos projetos de lei que eram submetidos à comissão. E tem algum caso assim que te marcou dessa época?
Algo que te chamou Olha, muito a tem atenção? muitos, assim, né? Casos específicos, como um determinado vereador à época que gostaria de alterar a possibilidade de se ter nome social nas escolas municipais. Isso foi uma coisa que você não imagina que possa se ventilar, até por uma questão de competência, né? Porque não teria competência para tanto, né? Legitimidade para tanto, mas eram atrocidades, assim, retrocessos, né? Nós caminhamos por uma sociedade mais igualitária, mais plural, mais acessível, com menos preconceito, mas tramitou esse projeto de lei que era para proibir o uso do nome social nas escolas. Ou seja, né, para acabar deixando uma situação vexaminosa, se tivesse, né, dentro daquele ambiente escolar, alguma pessoa com uma orientação trans, né, não poderia usar o seu nome social. E é uma visão totalmente diferente do direito, né? Do mundo jurídico ali. Exato. Porque você faz uma análise que vai impactar diretamente a sociedade. Como advogado, eu digo que a gente sempre... a gente impacta a sociedade através da defesa dos direitos do seu cliente. Sim. Mas ali, como assessora, né, verificando a legislação, é um todo, né? Exato. É a sociedade como um todo. Como um todo. Foi uma experiência riquíssima. Quando, por óbvio, assim, quando chegou um dado momento em que eu senti que o que eu poderia extrair daquele espaço em termos de conteúdo e experiência, eu decidi retornar ao escritório de advocacia, porque, de fato, o meu objetivo profissional era a advocacia, era atuar na advocacia trabalhista. Eu lembro que durante o curso, né, da minha faculdade, meu pai, em alguns momentos, conversou comigo se eu não gostaria de estudar para fazer concurso, que ele me apoiaria, né? Já, assim, há muito tempo dentro de uma advocacia, e sabe que a advocacia não é uma tarefa fácil, sim, né? Sim. Não é uma tarefa fácil porque nos demanda muito, nos extrai muito de tempo, né? Passa a ser a nossa prioridade, né? O trabalho, a dedicação ao trabalho. E aí ele, em alguns momentos até, tentou, né, ventilou essa possibilidade de estudar para fazer um concurso público, mas eu tinha em mim que eu seria mesmo advogada. E aí no meu último ano de faculdade, eu pedi para sair da Câmara Municipal e retornei para ser estagiária no escritório, e aí fiquei... concluí em 2012, me formei em 2012, já tinha feito a prova da ordem no 9º período, né? Tinha passado a prova da OAB no 9º período, que era início de 2012, eu terminei no final de 2012, e a partir de março de 2013 foi quando eu peguei a carteirinha da ordem, né? Peguei minha carteira da ordem e já comecei a advogar. Já estava advogando antes, né? Porque eu já fazia plantões de atendimento no sindicato, já fazia produção, né? As produções em si de peças, embora a gente não assinasse, né? Óbvio, como advogada, mas a gente assinava como estagiária. Mas toda essa produção de peças, de inicial, de recursos e tudo mais, isso já estava... eu já estava nesse exercício, né? Nesse ambiente. E como foi, assim, sua primeira audiência como advogada? Você lembra da primeira audiência? Olha, ou o primeiro caso, assim, que você falou, não, agora eu tenho a carteira da OAB. Eu lembro da minha primeira sustentação oral no Tribunal Regional do Trabalho. Audiências em si, eu acho que por já acompanhar, já ir ou com meu pai ou com outro advogado e tal,
E embora as audiências na Justiça do Trabalho, você se prepara para um determinado conteúdo e acontece algo completamente diverso do que você imaginava. Você já vai contar alguns casos, então, pra gente. Você espera, você faz ali um cronograma daquilo que poderia acontecer e quando chega lá é sempre diferente daquilo que você se programou. E aí isso é o bacana da Justiça do Trabalho, né? A caixinha de surpresa, tem que ter coração, hein? Que é justamente, né, saber lidar com essas surpresas, né, no ato. Isso classifica muito o advogado. As sustentações orais já são, né, mais dentro daquilo, inclusive, que eu prefiro, né? De você ter um pouco mais de segurança nas suas ações, né? De você conseguir se programar exatamente aquilo que você vai falar, como você vai chamar a atenção de uma determinada questão que você está querendo discutir em sede recursal. Você tem o seu tempo regulamentar respeitado de fala. Então, assim, e espera o resultado, né? Sim. Ou o pedido de vista e tudo mais. Então, isso é mais controlável, né? Mas a audiência de primeiro grau e ainda assim te marcou a primeira sustentação. A sustentação oral. Por que me marcou a primeira sustentação oral? Na época, o desembargador Mário Cantarino, ele viu o meu sobrenome e perguntou, né, se eu era filha, sobrinha do Eustáquio ou do Esmeraldo, né? Qual era a minha relação de parentesco. E eu falei que era filha do Esmeraldo, sobrinha do Eustáquio, e que, inclusive, aquela estava sendo a minha primeira sustentação oral. E então aí, você logo já falou. Já falei, né? Eu estava super nervosa. E aí ele falou, que bacana. E aí ele parou a sessão para me dar uma aula do que seria uma sustentação oral no tribunal. E os demais desembargadores acompanharam e foram me dando, né, instruções de como seria estar ali na tribuna, o tempo que eu teria de fala, quais seriam os pontos interessantes para eu debater naquele momento, que existem matérias de direito que já são consolidadas pelo tribunal e que muitas vezes não vale a pena eu levantar essa questão porque a turma já teria um entendimento, mais que as questões de fato. Então, eles me deram uma aula. Nossa, que bacana. Então, por isso me marcou bastante essa primeira sustentação oral, porque eu recebi uma aula e fiquei muito à vontade, né? E todos ali falaram, esteja à vontade. O tempo é seu, a gente não vai estar aqui te julgando. Fale aquilo que você se preparou para estar aqui, esteja muito, muito tranquilo e muito à vontade. Que bacana isso! Então, eu me considero muito privilegiada, Sem sabe? dúvida. Por ter tido essa primeira experiência de tribuna. Uma receptividade tão boa. E isso, eu acho que até por isso que hoje eu gosto tanto de ir ao tribunal e fazer a sustentação oral. Que legal! Porque isso me deixou muito tranquila, né, para esse exercício. Que bacana. Inclusive, é seu tio que dá o nome a uma sala no TRT? Isso, verdade. É o Eustáquio Ramacciotti, né? Eustáquio Domício Lucchesi Ramacciotti. Ele foi, né, sócio do meu pai, foi ele que veio primeiro aqui para o Espírito Santo e foi trazendo a gente para cá também, esse estado que a gente tanto ama. E que acolheu e nos recebeu, né, de uma forma exemplar. Aqui que eu casei, aqui que eu tive filho, aqui que eu finquei. Capixaba, né? Meu filho é capixaba, aqui que eu finquei realmente as minhas raízes. E eu sou muito grata a esse estado, a essa receptividade que eu sempre tive de todos. Mas Eustáquio, ele foi um advogado trabalhista brilhante, assim, muito, muito conhecido pela sua atuação profissional, pelo seu perfil, pelo seu carisma, pela sua ética, humildade, pela sua militância, né, nos sindicatos, dentro da advocacia trabalhista, participando aí das associações, enfim. E Eustáquio nos deixou, né, de forma muito precoce. Eustáquio teve um mal súbito e faleceu em 2011, aos 47 anos. Foi uma surpresa, assim, né? Uma triste Muito surpresa, novo, muito né? novo, muito saudável, esportista, enfim, cheio de vida.
E foi um marco, né? Acabou se tornando um marco, assim. Todos sentiram muito a partida de Eustáquio. E em deferência a toda a caminhada dele, né? Agora, 13 anos, né, após o falecimento de Eustáquio, embora tenhamos já, né, algumas homenagens ao Eustáquio que o eterniza, né, nessa relevância da advocacia. Como tem uma comenda na Assembleia Legislativa, que é a comenda Eustáquio Ramaciotti. Olha, que legal. Que é entregue a todos as figuras que demonstram um trabalho relevante ao mundo do trabalho, que recebeu o nome dele. E agora foi inaugurada recentemente uma sala, na sala da OAB, do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, um escaninho, né, uma sala interna de atendimento de advogados com o nome de Eustáquio. Ai, que linda homenagem. Linda. Eu estou muito feliz, assim, que enquanto conselheira, né, estou conselheira estadual da OAB Espírito Santo, e o conselho votou e aprovou essa homenagem ao Eustáquio e outros advogados e advogado trabalhista que dentro dessa homenagem póstuma, né, que trazem aí que fizeram uma relevância, que tem uma relevância dentro da Justiça do Trabalho, dentro da advocacia, e essa gestão que eu integro aprovou essa homenagem e eu pude, né, inaugurar essa sala e, enfim, em nome da minha família, uma gratidão enorme. Ah, que legal, que legal. E como é que você se envolveu, já que você falou da OAB, como é que você se envolveu aí, se tornando uma conselheira da OAB? Olha, Carla, eu sempre fui militante. Desde sempre. Desde a escola. Você era representante de turma? Eu era representante de turma, presidente de grêmio. Então, eu sempre tive um perfil de uma militância em prol da defesa daquele espaço dentro, dentro das questões democráticas, enfim, de melhorias. Então, o caminho natural era chegar mesmo na OAB. E aí, embora eu nunca, né, antes dessa gestão, eu não tinha me envolvido diretamente na ordem, mas integrava outros grupos de advogados, né? Eu fui membro fundadora de um Movimento Advocacia pela Democracia, o MAD. Nós criamos esse movimento com uma reunião de advogados, e a partir dessa militância dentro da advocacia, e a minha advocacia é também a advocacia sindical, né? E a advocacia sindical não existe sem que haja uma militância ativa. Sem dúvida alguma. Eu fui me aproximando de determinados atores, né, dentro da OAB, de outros colegas advogados. Eu tive a oportunidade de me aproximar pessoalmente do presidente Rischi, porque os nossos filhos foram colegas de sala desde 1 ano, 2 anos de idade, né? 2 anos, a partir dos 2 anos de idade. E se tornaram muito amigos, né, os dois, e isso fez com que as nossas famílias também se aproximassem. Que legal. Até que surgiu, né, o presidente, quando ele foi tentar a reeleição, ele me convidou, né, me chamou para um café e me fez o convite para integrar o conselho. Eu fiquei muito lisonjeada à época e aceitei prontamente. Conversei na época com meu pai, sócio, aceitei com muito bom grado, e estamos encerrando esse ano, né, esse mandato. E com muitas perspectivas de continuar dentro do sistema OAB. A gente fala que é um vício, né? Você não participava, mas no momento em que você participa, te cresce ali uma vontade de contribuir com a classe, né? E seja por meio do conselho seccional, da análise de processos e temas que não giram só em torno da advocacia, mas também de uma sociedade como um todo. Seja nas comissões, né? Participando ativamente das comissões.
eu sempre tive um espaço de fala e um espaço de atuação muito respeitado, né? Que bacana, Então, isso é isso importante. é um ponto da gestão de primor, assim, que realmente deve ser ressaltado, que é sempre respeitar, né, o espaço de fala. Eu, enquanto mulher, né, sempre tive esse meu espaço de fala, de atuação, de participação, reservado, respeitado Que e legal, defendido. isso é importante demais, demais. Agora, voltando à atuação na Justiça do Trabalho, que é uma caixinha de surpresa. Isso. Conta pra gente aí, alguma experiência que lhe marcou, inusitada, que chamou sua atenção. Olha, eu já tive, sabe, Carla, desde situações em que determinado magistrado me perguntava sobre questões da vida. Assim, no meio da audiência? No meio da audiência, onde eu tinha cortado o cabelo, coisas do tipo, e coisas sobre o que eu estava fazendo, se eu estava estudando, como estava a família, e no meio da audiência ter essas conversas mais informais e que me deixava ali, né, diante do cliente, diante do colega advogado que estava ali pela reclamada e tudo mais, bem constrangida, porque eu imaginava que aquele ambiente fosse mais formalizado, né? Então, diante dessa informalidade, eu ficava ali um pouco constrangida. Mas também situações mais que requeria ali uma atuação mais enérgica enquanto advogada, né? Porque os atos na Justiça do Trabalho você precisa protestar, pedir para constar o protesto em ata, é a oralidade, né? O que prepondera. E aí já tive situações, por exemplo, que era algo de um reconhecimento de vínculo, de uma unicidade de vínculo empregatício, porque tinham várias sucessivas empresas e quebras de contrato e um contrato novo, né? Para entender como se fossem empresas distintas, diferentes. outros contratos e tudo mais. Então, era um pedido de unicidade de vínculo entre as empresas. E estava muito bem explicado ali no corpo da petição inicial, com os documentos. Eu tinha 3 testemunhas para serem ouvidas do lado de fora. E determinado magistrado falou: doutora, eu acho que está muito confusa a sua petição inicial. E aí foi um pouco depois da reforma trabalhista, que vem a questão da sucumbência, né, que isso dificultou muito o acesso à justiça, da não concessão da gratuidade. E aí ele foi lá no valor da causa e falou: olha, isso daqui vai dar tantos R$1.000 de sucumbência para o seu cliente. Eu acho que seria melhor a doutora desistir do processo e reajuizar depois. E eu falei: olha, excelência, eu que produzi a petição inicial, estou aqui, está tudo muito bem explicado, eu tenho certeza daquilo que está, do conteúdo que está na petição, todos os documentos foram apresentados, eu tenho 3 testemunhas para serem ouvidas, e fui insistindo. E ele foi, do outro lado, insistindo que eu deveria desistir. E aí falou por diversas vezes sobre essa sucumbência. Eu falei: excelência, é só se o senhor já estiver prejulgando o processo, né, não concedendo a gratuidade de justiça que foi requerida e já julgando improcedente um processo que eu ainda vou produzir prova. Eu tenho 3 testemunhas para ouvir. E aí, como ele viu que eu não iria recuar, ele parou e foi ler o processo ali em audiência e falou: não, doutora, é isso, isso e isso. Aí ele: não, agora eu entendi, vamos continuar a audiência, vamos seguir com a audiência. Aí, nessa hora, o advogado da reclamada falou: excelência, a reclamada não vai contestar determinados pedidos, e fez o pagamento em dinheiro desses pedidos que ela não iria contestar, que ela estava assumindo ali. Então, dessa audiência que eu iria desistir, né, que o juízo estava me tensionando a desistir, eu saí com o dinheiro na mão para fazer um pagamento do cliente. Nossa, tá vendo? Se cede assim, você não sabe o que tá fazendo. Se você não sabe, se você não tem firmeza,
né? Você Gente! acabaria desistindo de um processo. Seu cliente saiu feliz da vida. Saiu né? feliz da vida, mas até então ele não estava entendendo nem o que estava acontecendo, né? Porque era o juiz falando para eu desistir, eu falando que não ia desistir, e ele ali, né, sem entender. Será que a advogada fez alguma coisa de errado no meu processo, né? Porque tem isso. Tem, claro que tem. E eu me mantive ali firme. Então, a Justiça do Trabalho não é para amadores, Carla. Certamente você também já passou por situações da testemunha ou o seu cliente lhe falar uma coisa e chega lá é uma coisa diferente. Totalmente diferente. A Justiça do Ontem, Trabalho sempre tem muito isso, sempre. né? Ontem aconteceu, ontem eu fiz uma audiência, ontem foi dia da advocacia trabalhista, Sim, né? 20 de junho. 20 de E junho. eu tava lá fazendo audiência na Justiça do Trabalho. E hoje em dia, sabe, Carla, a gente tem um cuidado, porque eu faço só a advocacia para reclamante, né? Para o trabalhador. Sim. Seja ele da iniciativa privada ou do setor público. Em regra, eu advogo em favor do trabalhador. Mas eu não invento direitos. Né? Isso é importante. Eu tenho ali, né, ao longo desses anos, dos meus anos na advocacia, e também vindo esse ensinamento do meu pai, que é meu sócio, nós somos muito fiéis e criteriosos com aquilo que realmente, né, a gente está ali na busca pela verdade real do que aconteceu naquela relação de emprego. E nós perguntamos muitas vezes e de diversos modos para o cliente do que efetivamente aconteceu. E hoje, já há alguns anos, nós temos uma prática de, ao final da conclusão deste atendimento, antes de ajuizar a ação, nós chamamos o cliente no escritório, lemos com ele a petição inicial e ele assina autorizando, né? E atestando que tudo aquilo que está descrito é o que ele nos trouxe de informação, né? Mas nem sempre é fidedigno com a realidade e, às vezes, a gente passa por situações como essa, principalmente em audiência, né? Então, ontem era uma situação dessa em que a gente impugnava os cartões de ponto, porque os cartões de ponto eram britânicos, não reproduziam a verdade real dos horários de entrada, saída, intervalos. Mas lá na hora da audiência, o cliente, o reclamante, ele falou que o que ele anotava era efetivamente o que ele fazia. Então, a nossa impugnação de cartões de ponto acabou, né? O que vai ser adotado são os cartões de ponto como sendo a verdade. Então, aí eu não ouvi nem a testemunha. Porque ele já confessou mesmo que o que estava registrado era o correto. Então, óbvio que não foi nós, advogados, que criamos esse fato para levar isso ao judiciário, né? Mas por mais esforços que a gente tenha para exclusivamente levar ao Poder Judiciário aquilo que é a defesa do que é de direito, muitas vezes a gente não sai como a gente esperava, né? E hoje até eu acho que o juiz sabe que isso acontece, né? Mas é extremamente, não sei se desagradável, mas quando o juiz olha e fala assim, doutora, o seu cliente está falando o contrário. Pois é. Não uma dá vontade situação, de pular no pescoço, dá vontade, né? de se enfiar ali debaixo da mesa da audiência e pedir desculpas e retirar o processo, realmente, né? É uma situação bem delicada. E isso é ruim, sabe, Carla? Porque eu sou uma defensora dos direitos trabalhistas. Claro. A gente vive uma realidade de que na Justiça do Trabalho, enfim, em todos os juízos, aquilo que você alega, você tem que comprovar, né? E já é um ônus de prova muito nocivo para a parte hipossuficiente da relação. Nós sabemos que há um descumprimento generalizado da regulamentação trabalhista. Isso é um fato inconteste aí de pesquisas, né? De pesquisas científicas, de dados empíricos, né? Mas, ainda assim, há uma mácula
na Justiça do Trabalho de suposto favorecimento ao trabalhador, de que, sim, por exemplo, sim. a limitação da concessão da justiça gratuita seria uma forma de limitar esse acesso à justiça para que só fosse levado às situações que efetivamente houvesse ali o descumprimento de um direito. Mas a grande verdade é que há um descumprimento generalizado, que ainda hoje as empresas optam por não conceder direitos trabalhistas, porque sabem que boa parte dessas violações de direitos não serão levadas ao Poder Judiciário e que sabem que, uma vez levadas ao Poder Judiciário, é ônus da prova, é da parte que está alegando, pode ser que não consiga comprovar. E se conseguir comprovar, efetivamente não vai se pagar aquilo que seria devido. Ou, quando for se pagar, talvez essa empresa nem exista mais. Então, é lucrativo não se... No nosso país, é lucrativo não se conceder os direitos trabalhistas. Então, é ruim quando ocorrem situações como essa, porque traz o estigma de que medidas como limitação ao acesso à justiça sejam necessárias, sendo que a realidade é completamente diversa. A gente não pode ter medidas que limitem o acesso à justiça, porque nós sabemos que majoritariamente há um descumprimento de normas trabalhistas dentro de um contexto social e histórico que nós vivemos, né? Então, assim, eu tenho a ciência de que situações como essa ocorrem, mas a minha consciência e a minha vivência profissional me permite afirmar que situações como essas são excepcionais. Que a grande verdade é que nós não conseguimos em si, em juízo, demonstrar. O que eu falo sempre com os meus clientes a justiça não socorre quem tem direito. A justiça socorre quem consegue provar. Como a gente vai conseguir provar o seu direito? Né? Aquilo que você teria de direito. Qual é a prova mais difícil? Um assédio, hora extra? Qual é a prova mais difícil que você acha? Sem dúvida, o assédio, né? O assédio moral, todas as vertentes de assédio. Porque isso tanto na esfera privada como no setor público, né? Sim. Eu advogo muito para servidores públicos especificamente federais, que é o sindicato que eu presto assessoria jurídica desde 2013, que é o Sindicato dos Trabalhadores na UFES. O assédio... Te dá trabalho, né? Me dá. Graças a Deus. Não, estamos em greve, inclusive, né? As universidades, né? Os institutos federais, as universidades federais no Brasil estão em greve nesse momento. Mas o assédio, Carla, é uma das provas mais difíceis de se constituir. Porque, em regra, o assédio é praticado apenas quando há as duas pessoas, o assediador e o assediado. Então, constituir a prova de que aquilo está acontecendo, de que há um fato reiterado no tempo e construir um nexo de causalidade, né, com o dano causado, é muito difícil. Então, eu acho que são os maiores desafios você, enquanto profissional do direito, orientar aquele trabalhador que está sofrendo um assédio, que já está numa condição de vulnerabilidade, né? Que já está sofrendo os danos em decorrência desse assédio, né, que são aí as questões psicológicas, os afastamentos para tratamento de saúde, o tratamento, o uso de medicação. Então, ele já está numa situação de muita vulnerabilidade, instabilidade, e ainda assim tem que constituir essas provas de que aquilo que ele está vivenciando efetivamente ocorreu. E trazer isso, se colocar, né, mostrar isso, às vezes é muito difícil. É muito difícil, muito. A tecnologia ajudou nas provas do processo trabalhista? Olha, a tecnologia ajuda tanto para o bem quanto para o mal, assim. Que a gente, porque eu estou te perguntando, porque nós tivemos aqui
a presença de alguns juízes, Sim. né, trabalhistas, e eles não, por exemplo, né, a gente sabia o horário, pega lá o trajeto que ele fazia todo dia, a gente sabia. Sim, Né? Dizer ele não exatamente. trabalhava para mim, mas todo dia ele ia na casa do sujeito. Exato. Né? Então, a tecnologia, ela ajuda, sim, porque tanto... por exemplo, né, os horários que você... Mas pode ajudar, e isso é muito voltado também para o entendimento do juízo, né? Sim, porque, sem dúvida. De como usar de aquilo, como usar. Né? O trabalho remoto, por exemplo, né? Os acessos naquele trabalho remoto. Tem juízes que interpretam que esses acessos não necessariamente a pessoa estaria trabalhando, mas se você verificar o período que a pessoa, os atos que a pessoa fez, enquanto estava acessando o sistema, você consegue verificar que a pessoa estava trabalhando. Mas Sim. aí você tem que fazer um outro tipo de perícia, Exato, né? E aí exato. o juízo vai autorizar essa perícia. Porque a perícia custa caro. Exato, para realmente verificar se durante aquele período que a pessoa acessou. Porque o acesso é de fácil visualização. Sim. Mas os atos processados durante o acesso não são, né? Então, teria que se periciar. Essa prova vai ser deferida, não vai ser deferida? Já tive processo que não foi deferida. Né? Aí eu tô tendo que discutir no tribunal. Então, assim, a tecnologia, ela existe. Hoje também a gente coloca essa tecnologia em risco por conta da inteligência artificial, né? Sim. O uso... eu não sei ainda como o Poder Judiciário, o CNJ, enfim, vai regulamentar o uso dessas tecnologias no Judiciário. Recentemente, até eu tive a informação, estava conversando, de que gostaria de julgado sobre determinado assunto do STJ. E aí vieram 3 julgados dentro daquilo que se queria. Mas perfeito, com a formatação perfeita, com a data e hora de julgamento, enfim, como se fosse, de fato, uma jurisprudência. Ao pesquisar no STJ, não existia aquela jurisprudência. Foi criada pela inteligência artificial, que pode aí induzir a erro ali o magistrado, enfim. E o próprio advogado que está promovendo a defesa do seu cliente. A gente ainda vai ter que aprender muito sobre o usar a inteligência artificial. Eu acho que ainda estamos caminhando, engatinhando. Eu tenho uma certa resistência. Eu sou uma pessoa que sempre li muito, né? Desde sempre gostei muito de leitura, de escrita, de produções, de conteúdos, de pensar para colocar em prática. E quando foram anos e anos de dedicação e de habilidade, de desenvolvimento dessa habilidade. Então, quando você vê que qualquer pessoa pode reproduzir ou construir um conteúdo em segundos que você levou anos para se capacitar para aquilo, né? Gera uma sensação de... mas e a minha construção? E o meu diferencial? Todos agora estão no mesmo nível que o meu, né? Pelo uso de um aparelho ali da inteligência artificial, como... por óbvio, a gente sabe que é a mesma coisa da substituição da mão de obra de trabalho pelo maquinário. A gente sabe que a mão de obra humana vai ser sempre necessária. E que esse diferencial dessa construção, ele vai sempre existir na pessoa. Mas gera aí uma instabilidade no sentido de que pessoas que sabem melhor manejar esses recursos tecnológicos vão talvez passar à frente e não estão nem sempre tão capacitados assim para estar naqueles espaços, né? Exatamente. O conhecimento está aí, né? Ou pelo menos o conteúdo está aí, disponível na internet, tem muito conteúdo. Agora, o que você vai fazer com aquele conteúdo e como vai se utilizar dele, essa é a diferença. Sim. E a inteligência artificial você só alimenta com
com aquele conteúdo e ela vai reproduzindo na linha daquele conteúdo. Exato. Mas se ela é verdadeira ou não, se ela é efetiva, ainda depende do homem. Claro, claro. Assim, tem uma coisa que eu não discuto, sabe, Luna? Essa questão, a tecnologia vai substituir as profissões. Já está substituindo. O fato é que tem muita coisa que já deixou de existir por conta da tecnologia. Sim. Isso é fato. Né? Por exemplo, o guia 4 rodas já não existe mais como existia né, há vários anos atrás. Por quê? Porque hoje a gente tem GPS. Sim, sim. Né? Então, de certo modo, eu me preocupo, embora eu tenha aí um estudo que me permite saber que as profissões elas vão estar sempre se inovando, exato, né? Com certeza. O que é que me preocupa, assim, dentro da nossa análise social no Brasil, né? À medida em que a tecnologia ela vai ocupando esses espaços, e principalmente aí em terceiro setor, em profissões menos rentáveis, né? Mas que acaba assistindo a população diante de situações de necessidades, de crises econômicas, de altas taxas de desemprego e tudo mais, quando esses postos de trabalho eles são substituídos ali pelo maquinário, e aí você tem aí um aumento, né, exponencial do desemprego. Sim, sem dúvida. E aí é uma grande bola de neve. E aí, essa semana até... o Marcos Felipe, né, que é o meu queridíssimo namorado, ele falou comigo, eu fui numa loja e tem aquele sistema de tecnologia que você coloca o produto dentro de uma caixa, ele lê ali o código de barra, já aparece aquilo na tela e você já paga. E você já paga. E que ele achou aquilo incrível. Eu falei, realmente, a tecnologia avançou e é incrível. Mas o que me preocupa, né? Eu sempre faço uma análise social daquilo, né? A partir do momento em que essa tecnologia ela estiver muito acessível na sociedade, que todos vão poder usar, vai deixar de ter aquele posto de trabalho dos caixas, né? Do atendente, do auxiliar em lojas. Quantas agências bancárias já não fecharam? Exato. Por causa do autoatendimento. Exato. E aí, qual é o impacto social disso para o nosso país? O aumento desse desemprego estrutural, né? Das novas forças, do surgimento das novas forças de trabalho. O Ricardo Antunes, que é um sociólogo da Unicamp, ele tem uma expressão que é classe que vive do trabalho, com hífens, né? Que é o corte da classe trabalhadora, né? Da classe que vive do trabalho. Que é justamente todas essas metamorfoses que acontecem no mundo do trabalho, em decorrência das mudanças sociais e econômicas, né, dos avanços. Então, como daqui a alguns anos a nossa sociedade vai suportar a perda desses postos de trabalho? Como essas pessoas vão ser reinseridas no mercado de trabalho? Qual a qualificação que ela precisará ter para ser reinserida? E qual é o impacto social, tanto da parte previdenciária, de incentivos sociais por meio do governo federal, né, do giro econômico, e como isso chega na gente até a própria criminalidade, né? Aumento de criminalidade e tudo mais, aumento de população de rua. Isso tudo está interligado, né? Então, às vezes eu não queria fazer uma análise da caixa que funciona bem e tudo mais. Mas quando você vai, de fato, ver o macro e não o resultado imediato de que você não pegou uma fila e você conseguiu resolver aquilo ali sozinho, você pensa, eu gostaria que tivessem mais caixas. Dentro dessa loja e não... Mas uma coisa contraditória, né? Porque, assim, você faz tudo hoje pelo celular. Né? Você paga conta, abre seu aplicativo do banco e tudo mais.
E aí, na hora que dá um problema, você quer falar com alguém. Você não quer falar com a maquininha que tá na sua mão. E nem quer ficar apertando os botões para ficar te mandando mensagens gravadas, né? Você quer alguém que solicite, que resolva. É justamente por isso que a mão de obra humana, ela jamais será inteiramente substituída, mas tem um impacto na redução dos postos de trabalho. E aí, quando você aumenta o desemprego, né, estrutural, esses postos de trabalho têm muita rotatividade. Né? Ou você não se adequa, você precisa se adequar aqui ao modo desta empresa. E aí, essa empresa, você vai ser MEI, você vai ter um contrato com pessoa jurídica, não vai ser mais vínculo empregatício, vai funcionar dessa forma e tudo mais, não vai ter determinados benefícios. E você aumenta essa barganha, né? E totalmente em proporção direta à desvalorização desse trabalhador. Né? Mas como você precisa deste emprego para se manter na vida ali, das condições básicas, você vai, porque senão vai ter outras pessoas na fila precisando e querendo e tudo mais. Então, realmente é um universo que, se você pensar de modo macro, as consequências do que isso pode causar, dá até arrepio. Hoje a gente tá profundo, né? O nosso bate-papo aqui. Mas não tem como falar do mundo do trabalho sem ser mais profundo, né? Sem fazer essa análise social. E aí você falou uma questão assim de barganha, de acordos, e com a reforma, inclusive, abriu a possibilidade de você discutir mais esses direitos, essa negociação. Sim. Né? Teve alguma negociação que você participou, te chamou a atenção? Ou às vezes até um acordo dentro da própria justiça, num processo, que você falou assim, nossa, nunca pensei que a parte ia oferecer algo assim? Olha, quando eu estudei, né, na faculdade, na graduação, um dos princípios, né, que norteavam ali o direito do trabalho era a indisponibilidade de direitos. É isso. Né? Os direitos trabalhistas previstos em lei são indisponíveis. Você não pode dispor... Na Constituição. Na Constituição, exato. Você não pode dispor daquilo que está previsto em lei. E essa era a maior segurança jurídica que o trabalhador tinha. Porque, por mais que ele pudesse abrir mão dos 30 minutos do intervalo entre a jornada, havia ali uma pesquisa que fez com que 1 hora de intervalo entre a jornada fosse estabelecido. Porque muitas vezes, sabe, Carla, nós pensamos no imediato e nós olhamos para o nosso umbigo, aquilo que vai ser melhor para mim. Naquele momento, naquela circunstância. E aí, naquele momento, pode ser aquilo. Mas em outro momento o melhor seria 1 hora, em um determinado dia e tudo mais. E por aí vai. E a sua realidade é diferente do outro, né? Exato, a sua necessidade é diferente da necessidade do outro. Então vem aí estudos sérios que avaliam aquilo que seria melhor de uma maneira geral, ampla e restrita, né? E se estabelece ao longo de uma luta histórica, né, de trabalhadores, a concepção de direitos indisponíveis. E aí, quando você chega numa nova concepção social, em que se diz que esses direitos eles podem se tornar disponíveis, eles podem ser transacionáveis, negociáveis, né? Em que você tem uma estrutura de regulamentação legislada, né? Não contratualista, mas legislada. O sistema de relações de trabalho
normativo, ele é pautado no legislado e não no negociado, não no contratual. Nós, tradicionalmente, no nosso país, não adquirimos direitos trabalhistas exclusivamente pela via contratual do negocial. A gente não aprimorou essa capacidade. Em regra, nós temos ali dentro do legislativo, do executivo e do judiciário, na ausência dos dois, né, na omissão, uma legislação que te concede um direito trabalhista. Sim. Não que essa legislação não tenha sido fruto de uma luta de trabalhadores, mas não foi de uma relação direta de contrato. Né? Então, a Constituição Federal, ela atribui aos sindicatos a realização, a obrigatoriedade de participação para negociação e acordo coletivo, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho. Mas nós sabemos que não há uma paridade de força. Não principalmente em situações econômicas adversas, em que você tem um desemprego estrutural, né? Em que determinada categoria já está esfacelada, né? Em que esses postos de trabalho, né? Aí vem aí a questão das privatizações, das terceirizações, enfim, de todas esses impactos que a classe trabalhadora vai sofrendo, né? Toda essa pulverização das ausências nos sindicatos de classe, das baixas filiações. E aí, se você tem baixas filiações, você tem baixa arrecadação financeira. Um sindicato com baixa arrecadação é um sindicato fraco, porque não pode fazer frente. As categorias, elas se dividindo, né? Se subdividindo. Dentro, você... Ainda que no Brasil tenha a unicidade sindical, com toda essa subclassificação... Vai enfraquecendo. Eu, por exemplo, né, que advogo para o Sindicato dos Técnicos Administrativos na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu atendo, por exemplo, um médico da UFES. Esse médico, ele é concursado técnico administrativo da UFES, né? Atende ali no hospital universitário, mas ele também é docente, dá aula na UFES, então ele pode ser filiado tanto ao Sintufes como à ADUFES, que é a Associação dos Docentes, como ele também pode ser associado ao Sindicato dos Médicos. Sim. Então, se ele paga já uma cota de filiação ao Sindicato dos Médicos, ele não se vincula ao Sindicato dos Técnicos, também não se vincula à associação. Sabe? E é uma única pessoa. Quase que um conflito, né? Não diria um conflito. Mas aí gera um enfraquecimento da própria estrutura sindical, no sentido em que você não tem uma categoria vinculada a um único sindicato e, consequentemente, né, com as baixas filiações e tudo mais. Então, assim, nós não temos no Brasil, ainda que tenham sindicatos fortes, ainda que nós temos centrais, federação, né, que são fortes, que ainda se mantêm fortes, uma equidade que permita a negociata de direitos que não são, né, que são indisponíveis. Então, isso não veio dentro da reforma trabalhista como algo a beneficiar a classe trabalhadora, mas para o papel do sindicato. Para se legitimar o não cumprimento das obrigações trabalhistas previstas em lei. Sem o ônus da judicialização. No final das contas, né? É uma visão... De 2017 para cá, o que nós vimos é isso. E aí, situações pontuais podem ter sido benéficas, porque você evita, por exemplo, que empresas sejam fechadas, se você consegue fazer uma negociação. Existem situações. Tem situações, a gente está falando de Brasil, né? Sim. Né? Que tem realidades totalmente diferentes de norte a sul, e, eventualmente, o que você falou, são situações que podem se beneficiar. Exato. Mas, por outro lado, num contexto geral... E que poderiam acontecer dentro de
outros critérios, né, junto com o Ministério Público do Trabalho ou com o Ministério Público Federal, mas não exatamente. Com uma alteração legislativa. Né? Isso é preocupante. Nossa, olha, eu ficaria aqui mais, que a gente já estourou o tempo, ele já me avisou ali que tá o tempo estourado. A gente entra agora num momento que é um bate-pronto. Eu falo, você me fala o que vem à sua cabeça. Sim, rapidinho. Nunca diga para um advogado, para uma advogada. Você é nova. Ai, isso é terrível. No meu caso, né? Você é muito nova, doutora. Meu Deus. O que mais te irrita num processo? Morosidade. Nunca comece uma sustentação oral com? Sem identificar as partes. Um livro que marcou sua vida? Olha, são tantos livros que marcaram a minha vida, mas eu vou falar um específico, que é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência presencial ou virtual? Presencial. Se não fosse advogada, seria? Jornalista. Você falou, verdade. Seria excelente jornalista. Luna, muito obrigada por esse bate-papo. Adorei, amei. Acho que a gente já pode marcar um segundo, porque conversar tem sobre muito mais coisa aí pra gente contar. Carla, eu que agradeço assim, a oportunidade de vir aqui contar um pouco sobre a minha história, ter esse bate-papo de matérias, daquilo que eu acredito, daquilo que eu milito, porque a nossa vida ela é composta, né, de tudo. Sim. Desde quando a gente efetivamente se lança num estudo, para entrar numa graduação, todos os caminhos que a gente percorre, sim. As nossas opções de vida, né? Os conteúdos que nós adquirimos, seja por meio de uma leitura, por meio de um podcast, de uma entrevista. Então, eu fico muito feliz mesmo e grata de poder vir aqui nessa tarde conversar com você e mostrar um pouquinho de mim. Obrigada. Eu que agradeço. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente quer saber. Até a próxima.